Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui de volta com seu amigo Zezito, professor de Biologia, e vamos continuar a nossa saga com as questões de 2019 do Enem, né? O interessante dessa questão é que ela é uma questão que está relacionada a uma virose específica, que seria AIDS, né? E aí, ela diz o seguinte, né? Na família Retroviridae, na verdade, o comportamento desse vírus é um retrovírus, como o vírus da AIDS, tá? Na família Retroviridae, encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, tá? Sendo caracterizadas pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. A esses vírus, como o vírus da AIDS, nós chamamos eles de retrovirus ou retrovírus. Por quê? Vamos fazer algo diferente do que é tradicional. Normalmente, DNA produz RNA. Esse vírus, ele tem uma enzima específica, no caso do vírus da AIDS, uma transcriptase reversa, que tem a capacidade de produzir DNA a partir da molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esse vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico, né? Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. No caso da AIDS, são produzidos coquetéis anti-AIDS. O objetivo desses coquetéis seria, na verdade, impedir que as 3 enzimas que são responsáveis aí pela replicação viral, que seria a transcriptase reversa, que faz DNA a partir do RNA, uma protease que produz proteínas e a integrase que integra DNA viral ao DNA da célula. Então, esses antivirais, esses antirretrovirais, eles têm como objetivo principal minimizar a ação de enzimas que esses retrovírus tenham e que possam fazer com que esse vírus se multiplique. E aí vem a pergunta dessa questão: que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Na verdade, antes de eu analisar as opções, eu já dei para vocês mais ou menos aqui qual que seria a opção correta, né? Que é a letra E, que fala assim, ó, desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desse vírus, né? No caso do HIV, seria a transcriptase reversa, a integrase e a protease. Então, esses avanços biotecnológicos contribuíram muito para minimizar as consequências, por um acaso, desse desse retrovírus, que seria o HIV, né? Mas o que as outras opções dizem e por que elas não podem ser verdadeiras? Porque a letra A diz assim, ó, que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento de um retrovírus. Aí, letra A, melhoria dos métodos de controle dos vetores desse vírus. Queridos, a questão disse, o texto suporte disse que ela não tem vetor. Elas não necessitam de vetores biológicos, está escrito no texto. Então, não pode ser a letra A de jeito nenhum. Fabricação de soros mutagênicos para combate desses vírus. Um soro, meninos, ele tem anticorpos prontos, né? Ele teria anticorpos prontos. Seria uma estratégia? Sim, talvez essa fosse a opção que nós consideraríamos aí como distrator, mas não é a correta, tá? Letra C, investimento da indústria em equipamentos de proteção em EPI. EPI é equipamento de proteção individual, né? EPI, no caso desses retrovírus aqui, ela não vai ter nenhum tipo de relação, levando em consideração que quando a gente pensa em AIDS, a contaminação não é por via oral,
né? Seria transfusão sanguínea, relação sexual. A letra D, produção de vacinas. Produção de vacinas que evitam a infecção de células hospedeiras. Opa! Vacinas que impedem a infecção de células hospedeiras. Na verdade, o objetivo aqui é impedir que esses retrovírus que transformam DNA a partir do RNA, e essa multiplicação ela dificulta um pouco mais o sistema imunológico a resolver a situação do corpo quanto a essa infecção. Então, letra D também não é. Por que a letra E? Porque ela diz, ó, desenvolvimento de antirretrovirais. O coquetel anti-AIDS é um antirretroviral que vai impedir a multiplicação desses vírus. Ok, queridos? Então, ó, questão do Enem, foco no texto suporte e principalmente na pergunta que está sendo feita. Porque algumas das opções, elas podem até estar corretas, mas elas não respondem o que está sendo pedido. Ok, queridos? Um grande abraço, a gente se encontra. Até!